Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de macroeconomia. Hoje nós falaremos sobre a aula 9 com o tema inflação e faremos um bônus que é a revisão das aulas de 1 a 8. Diante da complexidade dos assuntos tratados na nossa disciplina e considerando também as limitações da modalidade EAD, visando a melhor compreensão dos alunos e o aproveitamento de nosso tempo, após algumas aulas conceituais, eu proponho uma aula mais dinâmica, fazendo uma revisão das aulas e dos temas de 1 a 8, para que todos nós possamos compreender os conceitos gerais de macroeconomia. Na aula 1, pessoal, relembrando, nós fizemos a introdução às teorias econômicas. Nós falamos da origem, da evolução, dos principais teóricos, as teorias que foram desenvolvidas, a teoria clássica, a neoclássica, a liberal. Já nas aulas 3 e 4, nós fizemos uma introdução à macroeconomia e analisamos também o contexto atual. Nessas aulas, nós aprendemos os conceitos básicos e as nomenclaturas, relembrando os agregados, os agentes, falamos bastante da política macroeconômica e etc. Lembrando, pessoal, que a macroeconomia, por sua importância e influência, passou a ser tratada como uma política macroeconômica. E aí ela envolve a atuação do governo através da criação de políticas fiscais, monetárias, com o objetivo de permitir que a economia do país atinja as metas, operando com o pleno emprego, a inflação baixa e buscando a justa distribuição de renda. Pessoal, na aula 5 e 6 nós trabalhamos o tema contabilidade social ou contabilidade nacional. Nós trabalhamos em duas partes, na parte 1 e na parte 2. Nós aprendemos que a contabilidade social é o instrumento que permite mensurar a totalidade das atividades econômicas de um país em determinado período. E essa análise ela é feita através dos agregados econômicos, sendo os principais o produto, a renda, as despesas e tudo mais. Na aula 7, nós tratamos do assunto determinação do nível de renda, o mercado de bens e serviços. Nessa aula, nós abordamos a teoria keynesiana, através do modelo simples. Na aula 8, nós tratamos do assunto o lado monetário da economia, onde nós falamos sobre a moeda, suas influências, suas funções. Nessa aula, a aula 9, nós vamos falar sobre a inflação, as suas causas e as formas de controle. Se voltarmos na imagem do fluxo circular de renda, vamos começar a compreender melhor os temas tratados nas aulas 7 e 8. Então vamos lá. Quando nós estudamos a contabilidade social, você se lembra do fluxo de renda. Havia dois lados na economia. O lado real, no qual fazia parte o mercado de bens e serviços, e o lado monetário, onde fazia parte as variáveis financeiras. Pessoal, explorando um pouquinho mais a aula 7. Quando nós falamos do lado real da economia, nós estamos falando em termos gerais da produção nacional. E o que é a produção nacional? É o PIB. E o PIB é tudo aquilo que é produzido em um país, tanto os produtos e os serviços. Então, nós estamos falando do que, pessoal? Nós estamos falando do mercado de bens e serviços. Para fazer uma análise da determinação do nível de renda, nós não podemos deixar de falar da teoria keynesiana, que na época foi um dos modelos que ajudou os países a enfrentarem a crise de 1929, como foi o caso dos Estados Unidos. Foi a teoria keynesiana que ajudou o país a se recuperar dessa crise,
através do estímulo à produção de bens e serviços. Eu deixei um vídeo no material de apoio para que vocês possam compreender um pouco mais. Então, basicamente, a aula 7, nós falamos da oferta agregada, nós falamos da demanda. Então, a teoria keynesiana, ela aborda esse estímulo à produção de bens e serviços, estimulando principalmente o governo a gastar, a investir, para que isso se resultasse em geração de emprego e as pessoas pudessem então consumir. Isso iria movimentar o mercado de bens e serviços. Assista o vídeo para que você possa compreender essa teoria com mais clareza, ok? Na aula 8, nós tratamos do lado monetário da economia. Nós falamos sobre a moeda, as suas funções e as suas influências. Essa aula foi bastante conceitual. Nós podemos ver a influência e a importância do controle da moeda, a partir do governo e dos órgãos, como entidades regulamentadoras para controlar o fluxo e a quantidade de moeda em circulação, visando a saúde econômica e o controle da inflação em nosso país. Então, relembrando, aula 7, falamos do mercado de bens e serviços e da teoria keynesiana, de como estimular o mercado de bens e serviços. Aula 8, tratamos do lado monetário da economia. Na aula 9, vamos falar sobre inflação, que será o tema de hoje. A inflação, nós podemos falar sobre as suas causas e suas formas de controle. Essa situação permeia a economia e ela exige um controle e vigilância do governo para garantir a estabilidade econômica de uma nação. Pessoal, o conceito de inflação é o seguinte: a inflação pode ser conceituada como um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Então, presta atenção nessa palavrinha aqui, contínuo e generalizado. Não pode ser um aumento esporádico, tá? Tem que ser um aumento contínuo e generalizado. Tudo passa a ficar mais caro. E a inflação, ela tem alguns efeitos. E o primeiro efeito é sobre a distribuição de renda. O que acontece? Há redução do poder aquisitivo das classes que dependem de rendimentos fixos, que possuem prazos legais para reajustes. Nesse caso, estão os assalariados, que vão ficando com seus orçamentos cada vez mais reduzidos. Então, a distribuição de renda, ela é um dos primeiros efeitos aí da inflação. Efeitos sobre a balança de pagamentos. E aqui eu faço um adendo sobre balança de pagamentos. Pessoal, balança de pagamentos é o saldo entre as exportações e importações. Nós dizemos que o saldo é positivo quando as exportações são maiores que as importações. Ou seja, o país vende mais para outros países do que compra desses outros países. O saldo ele é negativo, ou dizemos que está com déficit, quando as exportações são menores que as importações. Ou seja, nós compramos mais do que vendemos para os outros países. Entendendo o que é balança de pagamentos, nós podemos dizer que as elevadas taxas de inflação, em níveis superiores ao aumento dos preços internacionais, eles encarecem o produto nacional, que é relativamente ao que é produzido no exterior. Ou seja, os nossos produtos eles ficam mais caros e isso provoca um estímulo à importação e um desestímulo à exportação. As autoridades
quando percebem que os nossos produtos estão ficando muito caros, para tentar minimizar o déficit, eles permitem a desvalorização cambial, depreciando a nossa moeda para estimular as exportações e desestimular as importações, para que o nosso saldo da nossa balança de pagamentos fique positivo. No entanto, isso também causa um problema, porque nós dependemos de alguns tipos de produtos que são importados. São as chamadas importações essenciais, ou seja, petróleo, fertilizante. Esses produtos tornam-se imediatamente mais caros. Outro efeito da inflação é sobre o mercado de capitais. O processo inflacionário intenso, com esse processo, a nossa moeda deteriora-se rapidamente, o valor da nossa moeda deteriora-se rapidamente. Há um desestímulo à aplicação de recursos no mercado de capitais, o que estimula a aplicação em bens de raiz, terra, imóveis, aumentando o valor desses bens. A curto prazo, algumas pessoas ganham com a inflação. A longo prazo, quase todos perdem, pois esse processo funciona com um rolo compressor que desarticula toda a economia. Então, podemos concluir que a inflação pode, às vezes, beneficiar algumas pessoas que estão comercializando seus produtos e serviços a um preço mais elevado. No entanto, é muito prejudicial para a nossa economia a longo prazo. Agora vamos falar sobre as causas da inflação. Inflação da demanda. Há um excesso de demanda agregada em relação ao produto disponível. Ou seja, as pessoas estão com uma demanda maior por um determinado produto ou serviço do que esse produto ou serviço está disponível para elas. Então, acontece que há um aumento de preços porque a oferta é pequena. Outra causa da inflação é a inflação de custos. Essa inflação está associada tipicamente à queda da oferta, ou seja, o nível de demanda parece o mesmo, mas os custos de produção eles aumentam, então eles são repassados aos preços do produto. Foi o caso do feijão, que recentemente, por ter pouca oferta de feijão no mercado, sofreu um grave aumento no seu preço. Pessoal, para o controle de inflação, nós temos algumas políticas, algumas ações que o governo pode realizar. Nós vamos falar sobre o sistema de metas, que trata-se de uma política monetária que foi criada na Nova Zelândia e empregada na Inglaterra, no Chile e em vários outros países. Se estabelece uma âncora nominal para orientar as expectativas do mercado. No Brasil, esse sistema passou a ser adotado em 1999. As autoridades monetárias fixam os limites de variação para os próximos 2 anos. Fixada a meta, o Banco Central controla a taxa de juros básicas e consegue manter a inflação dentro dos parâmetros. Eu trago aqui para vocês quais são as metas que estão propostas para a nossa inflação. Em 2019, as metas estão previstas para 4,25%. Já em 2020, a meta é de 4%. Em 2021, a meta será de 3,75%. Pessoal, nós finalizamos a aula 9. Eu solicito que vocês façam os exercícios que estão disponíveis na plataforma do Moodle. Uma ótima noite para vocês e até breve!